Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Vou terminar o capítulo 11 e o final deste capítulo fala sobre a sétima trombeta, sobre o juízo, em si. E olha o que diz, capítulo 11, versículo 15 do livro de Apocalipse. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e ele deu ao seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de dares a recompensa a teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, os pequenos e grandes, e destruíres os que destroem a terra. Então se abriu o santuário de Deus que está no céu, e nele foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte granizo, ou talvez na sua Bíblia seja forte saraivada, que é chuva de pedras, literalmente o que o texto diz. O que nós temos aqui, no final do capítulo 11, do versículo 15 em diante, é de fato o anúncio do juízo final. Até então Deus estava apenas avisando, sendo misericordioso. Cada uma dessas trombetas foi para isso, mostrando, olha, o fim vai chegar, o fim está próximo, arrependam-se que ainda dá tempo. Então Deus começou a subjugar a terra, e então depois ele começa a subjugar a terra e os homens, mas até neste julgamento da terra e dos homens ainda havia misericórdia de Deus, porque lembra? 1/3 da população foi destruída, ainda assim 2/3 sobraram. Ou seja, a misericórdia ainda estava ali. Agora, a partir do versículo 15, a partir da sétima trombeta, acaba toda a misericórdia e o que sobra é apenas julgamento. Apenas isso. Essas pessoas, os homens, eles tiveram chance até aqui, mas vai chegar um momento em que essas chances vão cessar. Acabou. Então, como eu sempre tenho falado nas pregações de Apocalipse, ele vem falar do período, da vinda de Jesus até a sua volta. Este período compreende os últimos dias, e este texto tem a ver com a igreja histórica, sim, mas tem a ver conosco também. Ou seja, Jesus Cristo está mais perto do que nunca. Isso é tão certo que olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, repare, num momento, num abrir e fechar de olhos, ele está aqui falando de um tempo muito curto, de uma piscada, literalmente. No momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Olha o que Paulo diz. Vai ser assim, Você não consegue calcular as suas piscadas. É algo extremamente rápido. E assim ele diz que vai ser a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra o exemplo de Noé? Onde as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento. Isso não é errado. É bênção. Casar, comer, beber, é maravilhoso. Só que as pessoas fazem isso e acabam esquecendo do Senhor. E na época de Noé aconteceu justamente dessa forma. As pessoas estavam tão preocupadas com as coisas aqui desta vida, que quando eles menos esperaram, um abrir e fechar de olhos, então veio o dilúvio e aqueles que não ouviram a pregação do homem de Deus acabaram perecendo. Você reparou que no versículo 17 diz assim, olha, aquele que és e que era. Não diz aquele que és, que era e que há de vir. Aqui não tem a parte, aquele que há de vir. Por quê? Porque aquele já veio. Aqui já é o momento final. Então, nós lemos que os 24 anciãos, eles comemoram. Eu vou explicar que os 24 anciãos, eles representam a totalidade da igreja. A igreja de Deus, sim, ela vai comemorar neste dia. O dia que o Senhor voltar vai ser um dia de comemoração para nós. Em contrapartida, a Escritura diz que os ímpios se enfureceram, ficaram ainda mais bravos. E com base nisso, eu quero passar os 2 princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor, meu irmão. O primeiro princípio é o seguinte: o juízo final, a recompensa dos justos e a punição dos ímpios. Olha o que vai dizer o versículo 18. Você pode acompanhar comigo? As nações se enfureceram,
Então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de dares a recompensa a teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres, olha o termo, destruir aqueles que destroem a terra. Diante do Senhor se apresentarão apenas dois tipos de homens. A humanidade é dividida assim, apenas duas vias. Não há um terceiro caminho, uma terceira possibilidade. Ou se está do lado de Caim ou do lado de Abel. Ou se está do lado do fariseu ou do lado do publicano. Ou se está do lado daqueles que creem em Cristo. Ou do lado dos ímpios, aqueles que não creem em Jesus Cristo. E ambos serão julgados, é o que diz a Escritura. Então, este texto ele é um anúncio de esperança. Então, apenas esses dois tipos de homens que serão julgados. Mas este texto é um anúncio de esperança. Para nós que cremos em Deus, é um anúncio de esperança. Qual esperança? A esperança de, como diz a Escritura, que no Senhor nosso trabalho não é em vão. De que sim, haverá um dia em que todo o nosso trabalho aqui, neste mundo, ainda que não reconhecido pelas pessoas, pelo marido, pela esposa, pelo pastor, por qualquer um, o nosso trabalho um dia vai ser recompensado. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, para a glória de Deus. As mães que criam seus filhos para a glória de Deus, que diante da sociedade não são absolutamente nada. Que convenhamos, às vezes dá até vergonha você chegar e falar, você é o quê? Eu sou do lar. Não, mas e sua profissão? Do lar? Não, mas você trabalha com o quê? Com o lar. Então a tendência é nós acharmos que essas coisas não têm sentido. Pelo menos é isso que a sociedade nos pinta. Mas o que a Escritura diz é que todos nós seremos recompensados um dia. A nossa fidelidade será recompensada e toda maldade também será punida. Nada vai escapar diante do Senhor. Paulo, ele chega uma vez na Grécia, em Corinto, e ele fica indignado com a idolatria daquelas pessoas. Por quê? Ora, aqueles que são justos, eles necessitam ficar indignados com aquilo que é errado. Se você vê injustiças acontecendo e você não fica indignado, tem algum problema com você. Em Abacuque capítulo 1, versículo 3, olha o que o profeta vai dizer. Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim, também há contendas e o litígio é comum. Litígio também é um sinônimo para contenda, brigas. Olha o que o profeta diz. Por que razão me fazes ver a maldade, a opressão, destruição, violência para tudo que é lado? Por quê? Ora, essa é a tendência mais normal. E aqueles que são bons, que foram regenerados, lavados pelo sangue do Cordeiro diante de atrocidades, que eles fiquem revoltados. Se nós não ficamos, o problema não está na sociedade, mas está em nós. Como? Como nós não ficaremos indignados com aquele jovem, assim tratado pela mídia? Lembra aquele jovem de 18 anos, com temperamento forte, que entrou em uma escola lá em Saudades, em Santa Catarina, e matou a facão 3 crianças e 2 professoras. Como não ficar indignado com essas coisas? Como não ficar indignado com uma mídia podre, que, ao ver o óbito de 25 marginais, fortemente armados, atirando em policiais que representam o Estado, são mortos neste confronto. Como não ficar indignado com uma mídia tratando-os por vítima, com os direitos humanos, o tempo todo defendendo a eles, não falando nada a respeito daquelas vítimas da escola? Ora, nós temos que ficar indignados com essas coisas. A 7ª trombeta, ela é o anúncio de que nós, que fazemos o bem, devemos continuar a esta prática. Ainda que não sejamos recompensados aqui, ainda que parece que as pessoas venham, na verdade, fazer o contrário, nos criticar por conta deste procedimento. O que a Escritura diz é que nós devemos continuar a praticar aquilo que é bom. Paulo diz, não vos canseis de fazer o bem. Por que ele diz, não vos canseis de fazer o bem? Ora, porque tem horas, vai parecer que é cansativo. Vai parecer que nós estamos sendo bobos dos outros, mas calma aí. O tempo todo eu dando a cara para bater, o tempo todo eu fazendo bem, e parece que eu tomo só paulada no meio da cabeça.
E então parece que a gente vai se cansando. Mas o que a Escritura diz é, não se canse de fazer o bem. Lembra aqui do contexto? João começa a falar sobre as 7 igrejas. E elas estavam sendo absurdamente perseguidas. E o aviso para mim e para você é, ainda que injustiças aconteçam aqui neste mundo, haverá um dia em que o homem mau vai ser punido. E este dia é este, ao qual, quando a 7ª trombeta é tocada. Tanto é que no final do livro, Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, já no finalzinho vai dizer assim, quem é injusto, que continue em injustiça, quem é ímpio, quem é injusto, que continue na injustiça, quem é impuro, continue na impureza, quem é justo, continue praticando a justiça, e quem é santo, continue se santificando. Nós devemos continuar a fazer aquilo que é justo, santo e correto, ainda que sejamos apenas uma única voz, ainda que sejamos os únicos dissonantes, ainda que sejamos os únicos diferentes. O justo continue a fazer o que é justo, e deixe que o ímpio continue com as suas impiedades, achando que eles não serão punidos, achando que Deus faz vista grossa. Deus não faz. Neste dia aqui, quando tocar a 7ª trombeta, o que a Escritura afirma a mim e a você, é que não haverá tribunal superior que livre esses homens da punição. Não haverá essas injustiças como nós vemos aqui em nosso país. Essa doutrina da eternidade, do juízo, da Nova Jerusalém, da vinda de Jesus Cristo, é algo basilar para a nossa fé. É um pilar para mim e para você. Por quê? Porque é justamente por meio disso que eu e você vamos conseguir superar os momentos difíceis. Porque, meu irmão, se você não tem os seus pés aqui, mas olhando para a eternidade, diante das tribulações, angústias e problemas aqui, a gente desanima. A gente fica frustrado. Olha, eu acho que há umas 2 semanas, a nossa igreja, né? Não a nossa igreja de Moreira, perdeu uma irmã muito especial. Todos os irmãos são especiais, claro, né? Mas é uma irmã super ativa na obra do Senhor, carismática, uma bênção. E essa irmã, já com uma certa idade, não tão velha assim, ela juntamente com seu marido, os dois pegaram Covid, os dois ficaram internados. E ela foi entubada, infelizmente veio a óbito, mesmo processo que minha mãe passou. E então, anteontem, a filha dela mandou um vídeo para minha esposa mostrando o pai dela, pela graça de Deus, saindo do hospital, a enfermeira trazendo ali numa cadeira de roda, e ele com uma plaquinha escrito, eu venci a Covid-19. Algo emocionante. Ele só precisava chegar na casa dele e ouvir a notícia que apenas ele voltou. Ele não sabia ainda que a esposa dele tinha falecido. Se nós não temos este pilar, esta fé de crer na eternidade, de que um dia esse sofrimento, essas lágrimas vão secar de uma vez por todas, ou não há o que fazer diante de circunstâncias assim, a não ser se desesperar a cada dia mais. 1 Coríntios, Paulo vai dizer, olha, se como homem simples lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E Paulo está dizendo o seguinte, o que adianta a nossa luta? Se você não crê que um dia nós ressuscitaremos, que haverá novos céus e nova terra, tudo que nós fazemos aqui é em vão, se não há vida após a morte. Nós não precisamos colocar freios morais em nós mesmos. Ora, vamos fazer tudo o que queremos. Se não há céu, se não há inferno, viva-se o momento. Ou, como alguns dizem, carpe diem, hakuna matata. Mas aportuguesado, vida louca. Vivamos de forma intensa, porque a vida é apenas essa. John Piper, um grande servo do Senhor, ele disse assim, certa vez, os únicos homens que prestam para essa vida são aqueles comprometidos com a outra vida. As únicas pessoas que prestam aqui para esta vida a qual nós estamos, são aquelas que sim, estão com os pés fixos aqui, mas sabendo que essa pátria não é a pátria deles. Sabendo que há uma pátria celestial que nos espera. É por isso que um policial cristão consegue ser fiel no seu trabalho, mesmo sabendo que às vezes ele prende o bandido às 8 e às 9 ele é solto pela porta da frente e sai tirando o sarro da cara dele ainda. É porque ele sabe
ainda que hajam delegados corruptos. O meu Deus não é corrupto. Por que você acha que um pastor, ele se esforça para pregar a Escritura da forma mais fiel possível, sabendo que isso pode ocasionar perda de dinheiro, perda de membros, xingamentos e até linchamento em rede social? Por quê? Porque ele sabe que este mundo aqui é podre, mas ainda assim ele deve continuar fazendo o que é correto. Por que você, meu irmão e minha irmã, deve permanecer fiel a Deus? Por que você, lá no seu trabalho, talvez sozinho, sem ninguém, ou numa faculdade, cheio de esquerdista, louco, maconheiro, todas as pessoas que não prestam, por que você deve permanecer fiel? Ora, porque há uma recompensa para mim e para você, é o que diz Apocalipse 7. Convenhamos, o que leva um jovem, 15, 16, 17, 18 anos que seja, diante de um mundo que oferece todos os prazeres possíveis da carne, ele ainda assim dizer, eu vou me guardar para minha esposa ou eu vou me guardar para meu marido. Você imagina um jovem de 18, 19 anos chegar na faculdade e falar assim, eu sou BV. Sabe o que é BV, né? Boca virgem. Você imagina? Você imagina o bullying que esse rapaz vai sofrer, que essa moça vai sofrer. Mas o que faz? Ele ainda assim permanecer com os seus princípios. É ele saber que há uma recompensa para mim lá na frente. E para que eu a alcance, eu preciso continuar fiel. A resposta está aqui em Apocalipse 11. Um dia seremos julgados quando a 7ª trombeta ressoar. Então, o Senhor virá recompensar e punir, o juízo final virá para todos. O bispo de Esmirna, eu já falei sobre ele quando eu preguei sobre a igreja de Esmirna, ele chamava Policarpo, senhor já de idade. Então os historiadores vão dizer que o procônsul romano começou a instigá-lo a negar a Jesus Cristo, dizendo, negue-o que você vai ser livre. Ele estava preso, pronto para ser morto. E então, olha o que Policarpo diz. Põe ele, por favor, Miguel. Pode pôr para frente. Ele diz assim, durante 86 anos tenho servido a Jesus e ele nunca foi injusto comigo. Como então poderia eu amaldiçoar meu rei, meu salvador? Então depois disso, o procônsul continuou apertando o governante, continuou fazendo insinuações e disse, vou jogar você para as feras. Ele disse, pode jogar. Como o governante percebeu que ele não tinha medo dos animais, ele disse, então o queimarei você? E a resposta dele, põe ele para frente. O Senhor me ameaça com um simples fogo que queima por 1 hora e depois se apaga? Nunca ouviu falar do fogo do julgamento vindouro e do castigo eterno reservado para os ímpios? Por que está demorando tanto? Faça logo o que quiser comigo. Por que você acha que este homem não temeu ser incinerado em praça pública? Meu irmão, se você já sofreu algum tipo de queimadura, você sabe que o negócio é doído. Sem dúvida, pergunta aqui para o irmão Tiago, para você ver. Tem uma queimadura horrível no braço, terrível. Vá a um hospital de queimados, se tiver a oportunidade. E veja o terror em pessoa. Só que Policarpo diz assim, olha, isso daqui, este fogo que vocês vão me queimar, ele vai queimar no máximo por 1 hora, e depois vai apagar, o que vai sobrar são apenas cinzas. Talvez um pedaço de mim carbonizado. Temam o fogo eterno. Aquele que se acende e jamais se apaga. É o que diz a Escritura. Só quem acredita na recompensa após a morte consegue ter fé no mundo corrompido como este. E para encerrar, põe o segundo ali, por favor, Miguel. Para encerrar, o segundo princípio é o seguinte. Todo joelho se dobrará diante do nosso Senhor. Acompanhe comigo o verso 16, por favor. Mas a terra... esse é o capítulo 12. Apocalipse 11, verso 16. Vai dizer assim. Os 24 anciãos que estavam assentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu reinado, o teu grande poder, e começaste a reinar. Repare,
Os 24 anciãos, então, se prostram diante do Senhor. William Hendrickson, quando ele comenta sobre isso aqui, este, na verdade, é o comentário mais comum a respeito desse texto, que esses 24 anciãos, eles representam os 12 patriarcas da Antiga Aliança, os 12 príncipes ali, e os 12 apóstolos, ou seja, representando a totalidade da igreja, tanto na antiga dispensação como na nova. E o que diz a Escritura é que esses homens todos vão se prostrar diante do Senhor. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 14. Tem ali? Ah, não. Pode deixar. Romanos 14, 11, Paulo vai dizer assim: porque está escrito, juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Paulo está fazendo uma citação de Isaías 45. O que ele diz é que todo joelho, sem exceção, um dia vai se dobrar diante do Senhor, com uma diferença básica. A igreja, representada por esses 24 anciãos, se prostraram voluntariamente pela graça de Deus, porque a graça de Deus o alcançou. Alcançou a mim e a você. Agora, as outras pessoas, como diz Paul Washer, aqueles que não se dobram por bem, o Senhor é tão soberano que Ele vai quebrar a rótula dos joelhos deles. Mas todo ser humano, toda pessoa vai um dia sim se dobrar diante do Senhor. Portanto, esses homens, eles não serão salvos. Não existe esse evangelho de que, olha, não importa o que você faça, o que importa é que no final Deus é bom e vai dar tudo certo. Não, Apocalipse diz que não. Apocalipse diz que a punição e recompensas. No versículo 15, eu já estou encerrando, você pode acompanhar comigo? Versículo 15 do capítulo 11 vai dizer assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Pastor, o senhor está dizendo com isso que Cristo não está reinando? Claro que não. Ele sempre reina. O que a Escritura diz é que na volta dele, assim que essa sétima trombeta tocar, vai ser de forma visível para que todo olho possa ver. Todo olho. Então o Senhor vai se manifestar. E esta manifestação do poder de Deus é vista em vários versículos. Põe ali aqueles versículos, por favor. Em 2 Tessalonicenses, olha o que Paulo vai dizer. E então esse ímpio será revelado a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação de sua vinda. É um versículo que a gente passa despercebido, mas duro, né? Esse ímpio será revelado a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A Tito, Paulo escreve assim no capítulo 2, verso 3: aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória, ou a revelação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Em Romanos 8, 19, Paulo diz: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são. Ou seja, hoje nós falamos que somos filhos de Deus, as pessoas dizem: você é louco, né? Mas o que a Escritura diz é que um dia o Senhor vai se revelar. E para terminar, acho que tinha mais um princípio, né? Falei errado. O terceiro princípio é o seguinte: tem ali, Miguel? A plenitude da comunhão e do juízo de Deus. Versículo 19, olha o que vai dizer. Então se abriu o santuário de Deus, que está no céu, e nele foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte granizo. Lembra nas últimas duas pregações que eu falei a respeito do santuário? Como era o santuário na antiga dispensação? No Antigo Testamento? Era dividido em 3 partes. A parte mais externa, chamada de átrio ou pátio exterior. Depois tinha o lugar santo. E no lugar santo havia o santo dos santos. E ali havia um véu. E dentro ali daquele lugar havia a arca da aliança, com os mandamentos do Senhor. Ali Deus se manifestava. Naquele lugar ninguém entrava, a não ser o sumo sacerdote uma única vez ao ano. Uma vez ao ano, para fazer expiação pelo pecado do povo. Ninguém via a arca. E se alguém entrasse ali de forma indevida, que não fosse o sumo sacerdote nessa única vez que podia, ele morria. É por isso que alguns historiadores vão dizer que o sumo sacerdote ele entrava com uma corda amarrada na cintura e alguns sinos. Porque se ele estivesse em pecado e ele chegasse diante do Senhor, ele morreria lá diante da arca. E quem que ia entrar para pegar ele ali? Não tinha como. Então ele entrava, enquanto ele andava, os sinos iam fazendo barulho ali na sua cintura.
Se parasse barulho, uma coisa aconteceu. Dá um tempo aí, puxa o cara para fora. Tamanha era a reverência que se tinha. Só ele entrava lá. Mas aqui no versículo 19 vai dizer que o templo está totalmente aberto. Totalmente. Quando Jesus Cristo disse lá na cruz do Calvário, Tetelestai, está consumado. O que ele disse foi o seguinte: aquilo que eu haveria de fazer, que eu tinha que fazer, eu fiz da forma mais correta. Eu não falhei em nada. E então a Escritura diz que quando ele expira, quando ele entrega a sua vida a Deus, diz que o véu do templo se rasga do alto a baixo. E era um véu bem espesso, não era uma cortininha como essa que você tem na sua casa. Simbolizando exatamente isso, que a morte de Jesus Cristo fez com que o véu se rasgasse, e então todo aquele que tem fé nele pudesse chegar diante do Senhor, sem ser morto. É isso que diz o versículo 19. Hoje eu e você, nós vemos a Deus apenas em parte, nós não desfrutamos de toda a bênção do Senhor. Ainda que sejamos, meu irmão, minha irmã, abençoados aqui nessa terra, eu creio que Deus pode nos abençoar com saúde, com bens, com finanças. Deus pode nos abençoar de todas as maneiras. Ele é o dono de toda a prata, todo o ouro, não há problema. O oposto da teologia da prosperidade não é a teologia da pobreza. Isso é um absurdo. Cremos que Deus pode nos prosperar, como diz a Escritura. João, ele ora assim, olha, eu faço votos pela tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Não há problema. Orar para ser próspero. O problema é quando a nossa esperança é apenas aqui nesta vida, na prosperidade é apenas aqui. Que eu e você venhamos a ser como Abraão, em Hebreus capítulo 11. Olha o que a Escritura vai dizer a respeito dele. Hebreus 11, versículo 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Lembra a promessa que Deus tinha feito a Abraão? Abraão, eu vou te dar uma terra boa, uma terra que emana leite e mel. E Abraão creu naquilo. Por isso ele é o pai da fé, ele creu que Deus ia fazer isso. E então, com o passar dos anos, ele vê a promessa de Deus se concretizando. E ele chega nessa terra. Só que, naquela terra, Abraão, ele percebe. Não é este lugar aqui. Não é. Ainda que o lugar seja bom, ainda que seja a promessa de Deus, mas a promessa dele não se referia a algo físico. A promessa do Senhor se referia a algo maior. Ou seja, ele estava ali justamente onde Deus o tinha colocado, onde Deus o tinha prometido, prosperado e abençoado. Mas ainda assim ele diz, ainda que eu morra próspero, em ditosa velhice, da melhor maneira possível, aqui não é o meu lugar. A pátria a qual Deus tem me preparado é uma pátria celestial. É lá o verdadeiro cumprimento da promessa do Senhor. Por mais que você sejamos prósperos aqui, meu irmão, nada se compara ao que Deus tem preparado para mim e para você, vai dizer a Escritura. E o mesmo também, vai se dar aos ímpios, com toda certeza. Os ímpios não experimentaram toda a desgraça possível aqui neste mundo. Ainda que você veja desemprego, enfermidade, doença, morte, chacinas, pandemias, perder bens, todas essas coisas, a Escritura diz que é apenas uma amostra grátis. Já comprou aquele perfume, Natura, você vai lá, não tem aquele pequenininho que é a amostra grátis que você leva para fazer um teste? Toda essa desgraça que acontece aqui no mundo, a Escritura diz, é apenas uma pequena amostra do que será o castigo de Deus sobre os homens maus, ainda que eles desfrutem de prazeres e bênçãos aqui nessa vida. Isso que eles desfrutam é algo passageiro. Da mesma maneira, tudo aquilo que eu e você podemos sofrer aqui nesta terra, e ainda que seja uma vida de sofrimento, você pode também ter certeza, é passageiro. Para encerrar, a Escritura fala sobre o rico Lázaro em Lucas capítulo 16. Lembra aquela parábola? Onde morre o rico. A Bíblia não dá nem nome para ele, apenas rico. Ele tem dinheiro, só não tem uma identidade. Morre o rico e morre Lázaro. E então, Lázaro vai para o seio de Abraão, uma simbologia ali do céu, do lugar que Deus tem nos preparado. E o rico vai para o inferno.
E então o rico em tormentos, ele clama: Pai Abraão, deixe que Lázaro apenas molhe a ponta do dedo na água e venha pôr aqui na ponta da minha língua. Irmão, você tem noção do que é isso? Deixa eu ver. Gente, você está morrendo de sede. O que adianta isso aqui? Ó? Nada. Absolutamente nada. Mas olha o desespero deste homem. Deixe que ele apenas molhe a ponta do dedo para colocar na minha língua. Por conta do tormento. Qual que é a resposta de Abraão? Impossível. Há um abismo entre nós e você. Você colheu todos os seus bens em vida. Lázaro, os males. Agora ele está aqui e você aí. E quem está aí não pode passar para cá, e quem está aqui não pode passar por esse lado. E ali ainda dá uma ideia de consciência mesmo no inferno, consegue perceber? Mesmo assim, consciente. Mas essa parábola, ela é mais do que algo sobre um rico e um pobre, sobre crente incrédulo. Ela fala a respeito do que vai ser o final dos tempos, de como Deus vai fazer essa divisão, porque o ímpio, ainda que ele tenha uma vida regalada de bens e prazeres aqui, você sabe que tem. Eu vi uma vez um vídeo do filho do cachaceiro lá, do Lulinha. Eu vi uma vez um vídeo dele, gente, cara feio, um barrigão desse tamanho assim, um umbigo dele parecia estourando. E ele, no iate, bebidas para tudo que é lado, mulheres bonitas, mulheres que normalmente ele nunca chegaria perto se ele fosse um ser humano comum, sem dinheiro. Então, é possível se ter uma vida regalada neste mundo, tendo-se dinheiro? Claro que é, claro, sabemos que é. E eu sei que às vezes nós olhamos para essas pessoas e ficamos indignados. Em que sentido? Como pode? Eu dando duro, sendo fiel, me esforçando para fazer o melhor, e parece que os outros desfrutam das coisas boas e eu não, e ainda os outros ainda tiram um sarro da gente. Eu nunca falaram para você: você é crente, né? Você não pode beber. Você é crente, né? A mulher é uma só a vida inteira, hein? E eu posso trocar com quantas eu quiser. Você não. Ou seja, chegou a mulher com 40, não tem esse papinho de trocar com 2 de 20, não. Você tem uma vida de privação, eles nos falam. E eles estão certos. Nós temos uma vida de privação. Uma privação voluntária e que nós só conseguimos mediante o Espírito Santo agindo em nós. Porque do contrário também não conseguiríamos. É Ele que nos dá força. Mas Moisés, diz a Escritura, que ele resolveu abrir mão dos prazeres transitórios do pecado. Ele era filho da filha de Faraó. E mesmo assim ele resolveu abrir mão dos prazeres transitórios do pecado. Lembra o livro de Daniel, onde Daniel resolveu firmemente, olha o termo, Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Apenas dando um exemplo de que, olha, tudo que a Babilônia possa oferecer de bom, meu irmão, Babilônia era o point da época. Ainda assim ele diz: eu prefiro abrir mão desses prazeres e continuar com a minha comidinha de legume aqui. Misericórdia, né? Mas era apenas um símbolo de que, olha, eu prefiro aqui sofrer com o povo aqui. Sabe por quê? O que faz de mim e de você, cristãos, não decidirmos ser como um Dom Juan, uma mulher a cada noite? Eles pensam, isso aí que é vida boa, gente. Uma mulher por noite. Tem como enjoar? Um dia loiro, um dia moreno, um dia ruim, um dia negro, outro dia homem. Escolhe tudo, né? Tudo. E eles dizem, olha, isso aí que é bom. Mas o que faz eu e você, às vezes, casarmos ali, novo, casei com 22. O que nos faz, às vezes, casarmos novos e continuarmos com a mesma mulher durante toda uma vida? O que você acha que é? É a beleza, pastor. O senhor casou com a mulher mais bonita do mundo, está explicado. Até eu. Não, não é isso. Uma que o tempo desgasta a beleza, sabia?
todos nós. A lei da gravidade vem para todos. Um dia as coisas caem. Um dia o do homem também vai embora, gente. Essa é a vida. O que faz? É o amor pela esposa? Em segundo lugar, o amor pela esposa. Em primeiro lugar, é o amor e a fidelidade a Deus. De saber que antes de fazer um compromisso com a mulher, eu fiz um compromisso com o Senhor. E a forma de eu honrar o compromisso que eu fiz com o meu Deus é honrar o compromisso que eu fiz com ela. É a única coisa que faz de mim e de você, cristãos, homens e mulheres de Deus, suportarmos e levarmos um casamento até o fim. Eu vi, acho que foi o príncipe Philip, né, o marido da rainha Elizabeth, faleceu recentemente. 7 décadas de casado. 70 anos, 70 e poucos anos de casado. Muito tempo, muito tempo. Agora, se nós decidirmos fazer isso, sermos fiéis a Deus e formos perseguidos, bulinados, né? Não sei se existe esse termo, fazerem bullying com a gente, alegre-se. Este é o sinal de que você está sendo fiel a Deus e que o juízo de Deus não vai ser sobre a sua vida. A boa notícia para você que é cristão, sabe qual é? Todo sofrimento deste mundo aqui é passageiro. Todo. A boa notícia que talvez para o ímpio que vai me ouvir depois nas redes sociais, sabe qual é? Eles terão muitos prazeres neste mundo. Muitos. Só que esses prazeres também são passageiros. Um dia acaba. Um dia todos nós estaremos diante do Senhor. E o tempo de se arrepender é enquanto essa trombeta não toca. Pode tocar com a volta do nosso Senhor, ou pode tocar o dia em que fecharmos os olhos aqui neste mundo. Depois que isso acontecer, meu irmão, não adianta fazer missa de 7º dia mobilizando milhares de pessoas. Condenação é o que diz a Escritura. Amém, meus queridos?